Oi, eu sou Giana Matiasi, jornalista, e com 15 anos de profissão eu decidi fazer uma transição de carreira. Me tornei empresária com um único objetivo, o meu bem-estar. Antes de começar, eu te convido a fazer algo bem simples. Inspira, segura um pouquinho e solta. Esse é o Respira, um podcast para falar de saúde. Saúde física, saúde mental, para falar de bem viver. Tudo isso sem pressa, sem culpa e sem aquelas fórmulas mágicas que na maioria das vezes nem funcionam. Hoje eu tenho um assunto muito importante aqui. Cada vez mais a gente ouve relatos de pessoas que falam daquele esgotamento no trabalho, esgotamento mental, cumprir metas abusivas, às vezes o assédio que recebem de um chefe ou de um colega de trabalho, situações que são muito complicadas e levam ao esgotamento mental. Mas agora tem uma mudança na lei. A gente vai receber todas essas informações e entender isso tudo com o advogado Fábio Freire. Fábio, muito obrigada por estar aqui com a gente. Esse é um assunto muito sério, muito delicado, eu tenho certeza que é de interesse de muita gente. A partir do dia 26 de maio de 2026, começa a fiscalização punitiva da NR1, uma norma que muda completamente a forma como as empresas precisam lidar com a saúde mental no ambiente de trabalho. É isso? Exatamente, mas não somente isso, né? A gente precisa destacar que a NR1, ela é antiga, ela é de 1978. Pense na NR1 como uma espécie de constituição federal, só que para os direitos à saúde, né, ao meio ambiente de trabalho. Então, ela é bem antiga e, ao longo dos anos, ela vem sofrendo modificações para acompanhar o desenvolvimento. Então, a gente teve recentemente a inovação com a criação da PGR, substituindo a PPRA, e a GRO. E o que seria isso? Seria a identificação, né, de riscos, os demasiados riscos ergométricos, riscos físicos, biológicos e tudo mais. Ou seja, só para a gente entender um pouquinho, antigamente a gente tinha a questão da ergonomia, né? Das cadeiras, se a altura da tela do computador estava correta, se aonde a gente deixava a mão ali no mouse, né? Nas empresas tem sempre isso. É essa mesma norma, essa mesma NR1 que trata também agora da saúde mental, que coloca também essa questão toda da saúde mental. Exatamente. Só lembrando que a ergonomia já é um pouquinho mais antiga do que essa norma agora, né? Uhum. Agora, o que foi que aconteceu? Foi determinado a inclusão das doenças, né, psicossociais. E o que seria isso? Seria aquelas doenças derivadas, por exemplo, de assédios, né, de cobranças excessivas, de não reconhecimento no local de trabalho do funcionário, ou seja, tudo aquilo que torna o ambiente de trabalho de forma tóxica. Então, agora já existe determinação explícita. Antigamente já havia alguma coisa, já se falava, inclusive a Justiça do Trabalho já haviam condenações, já tinha bastante jurisprudência a respeito, mas não era explícita a norma. Hoje não. Hoje o empresário, o empregador, ele é obrigado por lei a cumprir essa norma. Uhum. Só lembrando que ele teve um período de educativo, né, de maio de 2025 a maio de 2026, agora terminando, agora em maio. Para quê? Para que ele se adequasse à norma. E a partir de agora, as fiscalizações podem acontecer e acontecerão também com multa, se ele não tiver cumprido, se ele não tiver incluído na PGR dele as questões psicossociais, ele provavelmente será multado. Uhum. Ou seja, foi um ano de adaptação, de tempo para que cada empresa pudesse já implementar Sim. Tudo que precisa para melhorar aquele ambiente de trabalho do ponto de vista da saúde mental. Perfeitamente. Teve esse prazo de um ano, né? E durante esse um ano eles começaram a desenvolver, né, seu gerenciamento de risco ocupacional. Eles precisavam identificar onde é que estava o risco, eles avaliavam o tamanho desse risco e começavam a pensar em políticas para resolver esse risco. Não apenas o psicossocial, todos os outros. Uhum. Tá? E com essa compilação de informações através do GRO, eles criam a PGR, que é o documento que formaliza tudo isso, que é o documento que precisa ser entregue ao fiscal quando da fiscalização. Então as empresas tiveram que Sim. elaborar um documento. Perfeitamente. Que quando esse fiscal bater lá na porta dessa empresa, a gente não sabe quando vai ser, né? Essas fiscalizações, elas... mas enfim, aí se bater a fiscalização na porta daquela empresa, ele precisa entregar o documento e dizer, ó, é isso que nós estamos fazendo para melhorar a saúde física e mental do nosso funcionário.
Perfeitamente. Existem, assim, algumas exceções, eu não diria exceções, flexibilizações. A MEI, por exemplo, né? Se ela tiver um funcionário contratado, ela já precisa apresentar de forma mais flexibilizada, ela não precisa ser tão formal. A microempresa também. Normalmente essas empresas pequenas, micros e as MEIs, elas ficam em uma outra NR classificadas como grau 1 ou 2. Então, pela formalização, né, pela flexibilidade que dá, a formalização não precisa ser tão aguçada como a de uma empresa com muitos funcionários. Mas ela sim, ela precisa apresentar e ela pode sofrer sanções bem complicadas se ela não apresentar. Tá. Inclusive com reflexos na esfera trabalhista, civil, criminal e previdenciária. Então, assim, o que muda é que a partir do dia 26 de maio desse ano de 2026, a fiscalização vai começar a atuar, né, as equipes de fiscais do trabalho vão atuar, acredito que principalmente nas grandes empresas, para ver se está tudo sendo cumprido de forma correta. Exatamente. Ele vai procurar pelo PGR e vai avaliar se aquele PGR condiz com a realidade daquela empresa, né? Imagine uma empresa, por exemplo, onde tem muito barulho, né? Você vai ter que ter o EPI correspondente, a indicação do EPI correspondente, você vai ter que ter um plano de tratamento com aquele funcionário que fica muito tempo exposto, né? Da mesma forma, as questões de meta excessiva para bater, não, peraí, eu não posso, é humanamente impossível cumprir essa meta, vamos reduzir, vamos criar válvulas de escapes, vamos criar aqui mecanismos de denúncia para que esse profissional ele possa reclamar de alguma coisa que esteja acontecendo e a empresa não esteja sabendo, porque, como eu estava falando anteriormente, o assédio ele pode acontecer de forma vertical ou horizontal. Vertical, a gente pensa logo nos chefes, né, promovendo assédio, cobranças, mas ele existe também o assédio horizontal no funcionário, que são às vezes de colega de trabalho, que não gostam, que fofocam, né? A gente tem que lembrar que a Rádio Peão ela se modernizou. Hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem, por exemplo, o WhatsApp, onde existem grupos onde o dono da empresa não participa, que são dito muitas coisas que provocam bullying com algum funcionário. Então, mas o empresário ele não é responsável? Não, ele é responsável também naquele meio, mas ele precisa identificar. E está aí a grande sacada dessa lei. Ela delimita também. Ela diz, você tem que cumprir essas obrigações. A partir do momento que o empresário cumpre aquelas obrigações, ele está seguro. Ele consegue, numa reclamação trabalhista, falar, mas eu fiz de tudo para impedir. Eu tinha meu PGR assinado com um responsável técnico, eu fui fiscalizado, verificaram que estava tudo certo. Essa doença ocupacional promovida por uma questão psicossocial, ela não é de minha responsabilidade. Então, para ele também melhorou. Pense nessa alteração da ANR1 agora como se fosse um investimento compulsório à sua empresa. E tem retorno. Porque imagine que num ambiente saudável, um ambiente que não seja tóxico, o funcionário vai produzir mais, vai ser um ambiente mais atraente para todo mundo. Funcionários vão querer trabalhar na empresa dele, ele vai ter uma melhor captação desse cliente. Né? Porque se você tem um funcionário bem remunerado, bem reconhecido, você vai ter uma empresa mais bem estruturada. E todo mundo quer isso. Ninguém quer o prejuízo. A gente sabe que quando vem uma mudança como essa, assusta muito, principalmente os empresários, porque isso representa custos, né? E hoje o que a gente mais percebe são não só as empresas, mas dentro de casa a gente também está sempre querendo diminuir o nosso orçamento, então assusta, né? Mas a gente também tem que olhar que durante muito tempo o adoecimento mental de um funcionário, ele era visto como uma fraqueza individual daquela pessoa. Então, assim, os funcionários, eles durante muito tempo, eles sofreram demais com essa questão mental em silêncio, né? Era muito difícil. E ele também se sentia desprotegido, porque como é que ele ia provar, muitas vezes, que era lá dentro daquele trabalho, era o chefe que era abusivo com ele, que colocava metas que ele nunca conseguia cumprir ou que exigia coisas que às vezes nem eram da alçada dele, né? Então, o empregado estava muito vulnerável, né, do ponto de vista mental, da saúde mental. Claro, e agora ele está resguardado. Porque agora existe a expressão, né, é explícito lá as questões psicossociais. O burnout, por exemplo, que seria o acúmulo de todas essas situações que culmina, né, no burnout, que já foi determinado, inclusive, com doença ocupacional. E a gente não está falando de um desconforto, a gente está falando de uma situação onde impossibilita realmente a pessoa de trabalhar. Muito a pessoa grave. Não tem vontade de ir para o trabalho, a pessoa chora no trabalho, ela tem medo, é aquela sensação de segunda-feira todo dia. Sim. Né? Eu tenho que ir para amanhã para o trabalho. Então, todo dia, aquela sensação, realmente ela implica numa má produção e até no desligamento prematuro de um funcionário desse, que geraria depois uma reclamação trabalhista, fatalmente. Então, o empresário ele fazendo isso, ele se precavém.
Mas é uma frase interessante dizer. O empresário ele não é responsável pela felicidade do funcionário. A gente tem que deixar isso bem claro. Eu não tenho que ter um funcionário que esteja sorrindo o tempo todo, brincando o tempo todo. Não, não é isso. A gente não está querendo que o empresário ele haja dessa forma. O que a lei pede agora é que o empresário haja com responsabilidade, cumpra a lei na sua integralidade. E com isso ele se resguarda. Ele cumprindo a lei na integralidade, ele não vai promover nenhum tipo de risco ao funcionário. Né? E então ele não vai ter nenhum tipo de problema. Agora, é preciso estar atento, é preciso fazer realmente esse planejamento de forma organizada e concreta. Porque se aparece o risco e ele foi multado, por exemplo, as consequências são severas. Imagine, por exemplo, um funcionário afastado por burnout. Tá? E poucos dias antes teve um fiscal lá e percebeu que o seu PGR não estava legal, o seu GR não estava legal. Esse funcionário vai receber da Previdência uma pensão, não vai? Sim. Pronto. Ela vai entrar depois. O Estado vai entrar contra a empresa para ser ressarcido desses valores, com ação de regresso. Imagine o tamanho do prejuízo para uma empresa se isso acontece. Ah, sim. Porque ele vai ter que Ressarcir custear, né, aquele valor todo do INSS. Sim. Provavelmente vai ter que colocar um outro funcionário para substituir aquele que adoeceu. Exatamente. Né? E ainda tem multas e coisas que são geradas, ou seja, é um valor muito alto. Isso. Ele já teve o reconhecimento, provavelmente, na esfera trabalhista. E ele vai ter uma outra, a gente chama de pancada, ele vai ter uma outra pancada na esfera previdenciária. Agora, que vão cobrá-lo. Da experiência que o senhor tem, né? O senhor acredita que as empresas brasileiras, e especialmente aqui na Bahia, onde nós estamos, elas estão realmente preparadas para essa fiscalização? Existe uma cultura das empresas aqui no Brasil, especificamente na Bahia, que vai ser difícil de se tirar. Existe muita informalidade. Mas observe que, às vezes, o que te magoa, o que te machuca, não é o mesmo que magoa ou machuca outra pessoa. Sim. Às vezes, uma piada mal colocada pode ofender um e pode alegrar o outro. Então, esses ajustes são necessários. Vai ser um choque. Né? Mas o empresário estando bem regulado com a PGR e com o GO, não vai ter problema nenhum. Mas é o que eu te falo, a questão cultural. A gente aqui trabalha de uma forma mais à vontade, né, sem tantos limites impostos, eu digo, na meio social, né, da empresa. Sim. Existe a cobrança como em todo lugar. Acho que até, claro, inclusive, mais aqui no Nordeste um pouco. Né? Existe essa cobrança. Só que o empresário vai ter que ficar atento agora, que até nos momentos de descontração vai ter que ter algum padrão, porque ele não vai querer pagar o preço. E ele pode realmente, fazendo uma brincadeira, ele sendo legal, sendo gente boa com o funcionário, está prejudicando. Ele não sabe se o funcionário está dando risadinha ali para agradar ele, para não ser demitido. Sim. Quando, na verdade, ele não está se sentindo muito bem. Então, vai ser preciso criar válvulas de escapes para isso. O que seriam as válvulas de escape? Cursos. Né? Você precisa ensinar seu funcionário a identificar situações onde ele está sendo agredido, onde está sendo cobrado em demasia. Ele precisa identificar isso. Ele precisa criar canais de comunicação com a empresa para identificar situações onde não é visível de forma latente para a empresa. O empresário agora ele é responsável pela saúde do ambiente de trabalho. A responsabilidade agora é dele. Ele não pode delegar mais para ninguém. Na verdade, ele não pode mais delegar para ninguém. Esse é o ponto crucial do processo. Porque assim, quando o senhor fala de criar canais, eu acredito que isso seja muito importante, mas a gente sabe que as pessoas, né, os funcionários, eles têm muito medo de perder o emprego. Então, será que aquele canal de fato é seguro? Se eu relatar tudo o que eu estou sentindo, tudo que eu estou passando dentro da empresa, será que quem ouvir vai me proteger, vai tentar melhorar a minha vida, ou será que eu vou ficar marcado e daqui a pouco eu vou ser demitido? Porque é isso que passa na cabeça, né, do funcionário. Meu Deus, se eu falar as minhas fraquezas aqui, daqui a pouco ela vai dizer, aquele funcionário ali, ele é muito fraco, ele não aguenta a porrada. Vamos tirar ele, né? Então, isso também coloca aquele empregado, muitas vezes ele aguenta em silêncio pelo medo de ser demitido. E aí, como é que eu vou criar meus filhos? Como é que eu vou sustentar minha casa? Então, aí quando você faz um gerenciamento, né, se já é bem feito, ele diz assim, poxa, eu posso criar uma denúncia anônima, eu posso criar um e-mail aqui, ou institucional, onde a pessoa que vai mandar o e-mail ali, ela não vai se identificar, e ela vai dizer, olha, está acontecendo isso no setor tal, por favor, observe. Ela não precisa... Né? Ela pode ser anônima, porque existe realmente esse medo. Mas você sabe também que são criadas proteções. De que forma? Vou te dar um exemplo bem simples assim, de que proteções também foram criadas ao trabalhador. Imagine que numa empresa ela não vem cumprindo a PGR dela corretamente e está expondo um funcionário.
O funcionário ele pode dizer, eu não vou trabalhar enquanto isso não se organizar. Enquanto isso não ficar correto, enquanto você não cumprir o que você está prometendo aqui na PGR, eu não vou trabalhar. E esse funcionário ele não pode sofrer qualquer tipo de represália. Você não pode demitir um funcionário, por exemplo, para isso. Ele tem que continuar recebendo o salário dele enquanto está acontecendo isso. Então, ele tem umas garantias. Existem garantias também. Então, eu não posso prejudicar de imediato um funcionário, né, porque ele fez aquela denúncia ali. Claro, a gente sabe que o empregador ele tem memória. Mas aí eu também, o que eu posso fazer? Utilizar de denúncias anônimas, né? E todo um jeito também que vai sendo construído com o tempo. É um choque, a gente vai ter um choque agora, né? Apesar de já ter necessidade de acontecer um choque há um ano atrás, normalmente acontece o choque quando começa a valer, quando dói no bolso, né? Quando dói no bolso, que agora está doendo no bolso, mas a obrigação já existia. Então vai haver esse choque, e esse choque vai perdurar durante um tempo, mas a cultura precisa ser alterada. Enquanto a cultura não for alterada, a gente vai ter profissionais competentes, rendendo metade do que podem render, sendo oprimidos, né, por conta de 1 ou 2, 3 funcionários que acabam fazendo a coisa errada. Exatamente. O bom não pode pagar pelo pecador, não é verdade? Ele não pode pagar pelo pecador. O empresário vai precisar delimitar situações para proteger esse bom funcionário e para evitar que esse mau funcionário tenha argumento de prejudicá-lo também. Perfeito. Os funcionários, eles têm acesso a esse documento, esse PGR, né, que o senhor falou? Esse documento, ele tem acesso para ele ver, de fato, o que é que a empresa dele está fazendo por ele, para ele não se sentir, né, tão oprimido, ou aquele chefe tóxico que está ali fazendo mal para ele? Sim, inclusive, a confecção desse GRO, né, a confecção desse PGR, que é feita pelo GRO, ela prevê conversas constantes. Como é que eu vou identificar uma situação de risco se eu não tenho acesso ao funcionário que está passando por aquela situação? Então ele tem que me dizer onde está a pressão maior nele. Eu primeiro preciso identificar para depois avaliar. Eu estou vendo que ele trabalha com telemarketing. Ele está fazendo 30 chamadas por dia, 50 chamadas por dia. É porque ele é mais produtivo? Talvez. O que é que está acontecendo aqui? Ele diminuiu o rendimento dele. Eu vou demitir, vou colocar outra pessoa. Não, vamos ver o que está acontecendo. Olha, talvez se eu reduzir aqui de 50 chamadas por dia para 25, a qualidade desses atendimentos vão ser melhor. Então ele passou a situação que está acontecendo com ele ali. Porque o empresário também, ele quer o desenvolvimento da empresa. Ele quer, no questão das ligações, ele quer que tenham 25 atendimentos, sejam perfeitos, do que 50 capengas. Ele está fazendo uma prospecção de cliente, então ele precisa que tenha excelência naquela prestação de serviço. Eu não vou empurrar para ganhar pela quantidade, eu quero ganhar pela qualidade. Essa cultura tem que ser mudada. Isso precisa ser revisto, porque o que a gente vê em muitas empresas é que vai diminuindo o quadro de funcionários. Isso. E aqueles funcionários que se destacam, vamos dizer assim, vão absorvendo a demanda daqueles que foram demitidos, ou seja, aquela coisa que vai acontecer assim um dia após o outro. Quando aquele funcionário se dá conta, ele está estafado, ele está esgotado, ele não aguenta mais, porque ele está trabalhando muito. Isso, e algumas culturas vai falar, fulano não está mais prestando. Exato, ele não produz mais. Só que antes de você ver fulano não prestando mais, você tem como recuperar aquele bom profissional. Ou até pensar antes de, eu vou manter esse bom profissional nessa linha de produção, nessa excelência de produção, como protegendo ele de ambientes externos nocivos, né? Eu não vou deixar chegar na minha administração aqui, na minha empresa, né, situações de piadinhas, de bullying com funcionários. Sim, claro. Né, de passar rasteira em colega de trabalho para conseguir alguma coisa. Então eu tenho que evitar esse tipo de coisa também. E o que o senhor percebe assim, nessa vivência, né, de trabalho, que quais são os principais problemas nas empresas hoje? Quais são as principais queixas? É o assédio moral? É o esgotamento por acúmulo de trabalho? O que são as principais queixas hoje que precisam ser e vão ser corrigidas com essa fiscalização agora? No tocante às psicossociais, o assédio moral ele é campeão. Ele é campeão. E ele vem muitas vezes acompanhado também do excesso de trabalho, né? São aquelas metas imbatíveis. Eu já ouvi a expressão, Jana, que você não acredita. Eu já vi, por exemplo, em grupos de trabalho, o gerente chegar para os funcionários e falar assim, olha, antes do meu filho chorar, o de vocês vai chorar. Vocês precisam bater a meta. Ou seja, imagine, uma ameaça. É um desespero, né? Você ouvir então, isso. Ou você anda na linha, ou você bate a meta, ou eu vou te demitir, porque meu filho não vai sofrer. Quem vai sofrer é o seu. Olha como ele coloca as coisas. Isso é real, estou te falando coisas, situações reais. Tá? Então, essa situação, com certeza, é coroada. O assédio moral, tanto vertical quanto horizontal hoje em dia, tá? E
a estafa mesmo, a cobrança excessiva por produção. Isso. Porque às vezes a gente percebe até uma romantização da exaustão, como se você trabalhar ali naquele seu limite, não, mas ele mesmo doente veio, trabalhou porque ele é muito bom, né? Só que a que custo aquela pessoa está carregando esse título de muito bom, né? E muitas vezes o ambiente é tão tóxico que o próprio funcionário que está sofrendo aquela pressão, ele acha que a pressão, que o problema é com ele, é com ele o problema. Que ele não eu dá é que não conta. consigo render, eu já consegui, Exato. hoje eu não consigo. Ele se coloca como culpado, ele assume a culpa para ele. E cada vez ele vai diminuindo, a pessoa vai ficando menor, até sumir. Ele vai definhando, o funcionário vai definhando. Não por acaso você pega alguns funcionários chorando, com problemas em casa, depois que acaba transmitindo para casa. Sim. Questão, na verdade, de agressão. Ele não tem paciência com os filhos, não tem paciência com a esposa já não tem paciência com o marido, nem com as crianças também, porque sofre tanta pressão no ambiente de trabalho e acaba descarregando como válvula de escape em casa. Então o problema, ele sai da esfera da residência, Isso. ele avança. Quem quer ter um funcionário desse? Ninguém. Mas por que você não evita que ele chegue a uma situação dessa? Por que você não promove a ele a educação? Por que você não treina ele de uma forma melhor? Você não habilita ele a enfrentar melhor os problemas? E só lembrando também que você hoje em dia pode fazer esses treinamentos de forma online. Antigamente você não poderia, né? Hoje em dia existe essa inovação. Um treinamento de um funcionário já pode ser feito de forma online, inclusive. Né? Você precisa treinar a sua equipe. Antigamente você tinha que estar lá, o técnico de segurança do trabalho, explicando. Hoje em dia não, você pode fazer uma palestra online tranquilamente. E o senhor acredita, então, que com essas fiscalizações agora, com essas mudanças, vai acontecer até uma coisa... A ideia é ser positiva, claro, mas ter uma redução dos afastamentos, porque os afastamentos também são um custo alto do ponto de vista do empresário, né? Olha, vamos lá. Eu, como advogado, te diria que, inicialmente, a gente vai ter um aumento. Dos afastamentos. Porque a gente tem agora uma identificação. Lembra que eu falei agora que tem funcionário que nem sabe que está com aquela situação, que acha que... Sim, claro. Com a informação mais à vontade, mais disponível, ele vai identificar alguns sinais nele, né? E vai entrar com uma reclamação. Provavelmente Sim. ele vai dizer, olha, não está bem. É aquela história, né? Se eu quebro um braço, eu não tenho como esconder, meu braço está quebrado. Mas se o cara não está bem com a cabeça, porque está acontecendo alguma situação nociva na empresa, ele vai despertar, diz, poxa, não, isso aí era para ter sido protegido. Eu não vi na nossa PGR nenhum tipo de proteção sobre isso. Eu estou sentindo, ele tem a obrigação de cuidar do ambiente de trabalho. Então, no início, até se organizar, vai ter um choque, sim. Vai ter um momento de reclamação, infelizmente. Tá? Infelizmente ou felizmente, porque ela vem também a proteger. Sim. Claro, vão ter os maus funcionários que vão tentar se aproveitar, mas, como sempre aconteceu e como sempre vai acontecer, vai existir esse choque. O funcionário, ele vai estar seguro com a informação. O que vai dar segurança ao funcionário é a informação que ele vai ter. O empresário, com os métodos que ele vai se utilizar para coibir essas práticas. Então, ele agindo conforme a lei, ele vai dizer, eu cumpri a lei ao rigor. Eu não tenho por que ser condenado. Talvez a situação dele de burnout tenha sido provocada em outro lugar. Desculpe, as questões de ansiedade dele tenham sido provocadas em outro lugar que gerou esse burnout. Não aqui na minha empresa. E aí ele tem o respaldo ali ele andando da forma legal, ele tem uma forma robusta para se defender. E não apenas uma testemunha dizendo que a pessoa confraternizava. Mas aí com o passar do tempo, né, com essa normalização, vamos dizer assim, as empresas entrando nos eixos e se acostumando a isso, aí os afastamentos devem ser reduzidos, né? Quem não se estabelece some. Né? Se a pessoa não se adequar, ela vai sumir. Imagina uma empresa pegar uma reclamação, várias reclamações estabelecidas sobre o mesmo assunto e ainda ter que pagar depois a previdência, aquele ressarcimento. Então ela não vai poder continuar. Então só vai continuar quem estiver realmente organizado. E essa organização, ela vai ser com um pouco de lágrima. Vai ser com um pouco de lágrima, porque tem um custo. Mas ele precisa imaginar que esse custo, apesar de ser compulsório, ele é um investimento no capital humano que ele tem. Eu acho que pensando dessa forma vai doer menos. Você diz, olha, eu vou ter esse custo, é um custo realmente. Vão existir problemas, mas é um investimento do capital humano. Investimento compulsório, mas necessário. Eu acho que isso vai trazer um amadurecimento dessa discussão aqui no Brasil, né? Fazendo uma analogia, assim, quando eu era criança, ninguém usava cinto de segurança. Aí, o cinto de segurança começou a ser obrigatório e aí começou a ser multado todo aquele motorista, né, que dirigisse sem o cinto, que as pessoas estivessem no carro sem o cinto de segurança. Quando doeu no bolso, todo mundo passou a usar o cinto.
E aí é claro que o número de mortes e de acidentes mais graves se reduziu, ou seja, uma proteção, era uma coisa para nos proteger e a gente não usava, né? Então eu acredito que quando a gente começa a fiscalizar essas questões e as empresas vão entrando nos eixos, esse assunto vai tomando uma dimensão maior, os funcionários vão entendendo de fato como as coisas acontecem, o empresário também volta o seu olhar para essa questão da saúde mental que antes não era discutida, e aí você vai tornando, né, o ambiente mais saudável, né? Isso aí, você falou a palavra certa, discussão. Você precisa promover a discussão nos ambientes de trabalho. Né? Para quê? Para que a pessoa tenha realmente a informação correta do que é um PGR bem feito, como é que ele deve ser tutelado, como deve ser tutelada a sua condição psicossocial, saber o que pode e o que não pode, até onde vai uma piadinha e até onde vai um assédio. Ele precisa ter essa delimitação. O cinto de segurança, você deu um bom exemplo aí, né? Eu acho que nossos pais, nossos avós disseram, não, isso me incomoda, que nada, eu vou... me prende aqui. As crianças andavam no fundo do carro antigamente, né? E não tinha muito cuidado. Deitadas, eu dormia no banco Pois de é. trás. Olhe quantas mortes foram evitadas com a mudança de atitude. A mudança de atitude. A cultura disse, não, eu não posso fazer isso aqui não, eu não posso beber e dirigir. Exato. Né? Então eu tenho que ter um parceiro aqui da rodada, e aí, não, você hoje não bebe. Então as coisas vão se ajustando. A gente tem evolução. A gente não vai evoluir. Né? A gente tem que evoluir. Então eu não posso pensar que eu tenho que pegar essa norma aqui, dizer essa norma é maléfica para o empresário. Ela é necessária. Muita gente sofre hoje pelo não cumprimento de normas que sempre deveriam existir. Sim. E só agora foram colocadas de forma explícita. E sempre foi uma coisa muito difícil, sempre teve muito preconceito de falar de saúde mental. Antigamente, uma pessoa ia num psiquiatra, ia num psicólogo, e ela não dizia para ninguém, porque era coisa de maluco, né? E aí, aos poucos, esse assunto foi tomando uma proporção maior. E agora ele consegue também adentrar no ambiente de trabalho. Porque a gente sabe que é onde acontecem muitos adoecimentos por questões mentais, né? Então, eu acho que são discussões que precisam ser feitas e precisava, sim, chegar a uma norma dessas e agora com a fiscalização para que esses ambientes de trabalho se tornem, de fato, locais saudáveis para o trabalhador, porque muita gente está sofrendo com isso. Claro, imagina o seguinte, o dia tem 24 horas. Pelo menos, para o trabalho, você gasta umas 10. 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço. E voltar pelo menos 10 horas. Ou então, você passa boa parte do seu dia ligado ao trabalho, com meta para cumprir. Às vezes você chega em casa ainda pensando no trabalho, porque o trabalho ele acompanha. Você tem aquela obrigação do outro dia, você tem um relatório que precisa entregar, você não cumpriu aquela tarefa. Exato. Então, ele segue você. Faz parte do dia a dia, hoje, da maioria dos brasileiros, né, o trabalho. E como é que eu posso ser saudável se eu vivo num ambiente tóxico? Identificar que esse ambiente é tóxico, eu diria até que é questão de saúde pública. Não é verdade? É questão de saúde pública. Você não pode trabalhar 11 meses seguidos e tirar um mês de férias e achar que está tudo bem. Seu patrão não pode ver você lá passando várias situações desgastantes, então tire um dia de folga e volte melhor amanhã. Não é assim que resolve. Não é assim que resolve. Se resolve como? Com gerenciamento de política. Eu tenho que pensar na minha estrutura de empresa como um pequeno universo. Né? Eu tenho várias pessoas que trabalham, às vezes em setores iguais ou não, mas que elas interagem entre si. Como é que eu posso tornar melhor esse lugar? Você lembra que antigamente a gente via, logo quando começou a Google, ela colocava fliperama nos lá? Era o máximo. Traga cachorro, traga isso aqui. Então, existem campanhas que é para você se tornar mais próximo do seu colega. Claro, ninguém está querendo forçar uma amizade. Até porque tem pessoas que... Mas né, a boa convivência, a boa convivência, né? E o conceito de felicidade, ele é bem diferente, ele é bem pessoal. Eu posso estar feliz naquela instituição por um motivo e o outro pode não estar. Exato. Porque é um parâmetro pessoal. Mas não significa que o empresário é responsável pela minha felicidade. Ele é responsável pela saúde psicossocial daquele ambiente. Sim. Eu acho que essa norma vem para mostrar para os empresários e para os empregados que nós não somos máquinas, né? Cada um tem o seu limite, você tem que estar trabalhando num lugar que seja saudável, as metas que você tem para bater, elas têm que ser condizentes com o que você faz ali, né? Então essa norma vem para, de fato, ampliar essa consciência do empregado e do empregador, né? Então, errar é humano. Né? Uma frase bem antiga, errar é humano. Você vê que até a IA erra. É verdade. Até a IA, se você não perguntar direitinho, ela vai lá e erra, não é verdade? Então, tem que admitir que existem erros que podem ser superados, que precisam ser aprendidos e superados.
E esse caminho tem que ser traçado lado a lado, empregado e empregador. Até porque o objetivo final dos dois é o mesmo. Ele precisa gerar receita para que esse aqui também possa pagá-lo. Né? Eu vendo minha força de trabalho. Exato. Ele não está me pagando, eu estou vendendo minha força de trabalho para ele. E que força de trabalho eu estou vendendo para ele? E como é que ele está me tratando? Como é que ele está me pagando? Na verdade, se deixar ele pagar, é visível, ó, deixou ele pagar, eu vou pedir a rescisão indireta, saio. Mas não é só de salário que vive o homem. Nenhum homem é uma ilha, filosofando um pouco. A gente acabou de dizer aqui, você passa pelo menos 10 horas por dia ocupado com o seu emprego. Ele faz parte do seu dia a dia. Então, ele tem responsabilidade? Sim. Ele não pode delegar a responsabilidade da saúde do ambiente de trabalho para outra pessoa. Ah, não, ele está chateado porque ele teve um probleminha que ele bateu o carro. Pô, tudo bem, ele bateu o carro, ele chegou aqui chateado, mas como é que eu vou abraçar esse funcionário aqui? O que é que eu posso fazer para não prejudicar ainda mais o quadro de nervosismo que ele está? Aí a GRO vai estar atuante, vai dizer, não, quando o cara chegar numa situação dessa aqui, você tem que, né, colocar ele em outra função, pensar como é que está, perguntar porque ele não está rendendo de uma forma mais tranquila, tentar achar a raiz do problema, qual é o ponto neurálgico aqui, para tentar resolver. E não simplesmente dizer, ó, demite e traz outro. Porque até demitir tem todo o desgaste com o funcionário. E né? depois tem que treinar todo um outro funcionário para entrar naquele. Mais custo. Então também são custos, né? Mais Muito custo. melhor se adaptar e tornar o ambiente daquela empresa saudável para todo mundo, né? Tem uma situação bem interessante. A gente advogou durante alguns anos para uma empresa turca. Nossa. E os engenheiros eram turcos, lá no polo petroquímico. E o que acontecia? Eles conversavam, mas o turco falando, ele é meio embolado. Uhum. Imagine num campo de trabalho no polo, né, aquelas grandes engrenagens, aquelas coisas, ele precisava muitas vezes gritar para ser ouvido pelo funcionário que estava do outro lado. E a gente recebia muita reclamação trabalhista e o funcionário falava, ele gritava, ficava me xingando. Aí eu precisei um dia na audiência falar, excelência, ele é turco, ele fala pouco português. Tem até uma pessoa que traduz alguma coisa, mas ele quando não quer falar, ele fala, e no pátio de fábrica ele precisa gritar, só que gritar numa outra língua... Parece que está xingando mesmo. Mas para quem está recebendo a mensagem, é o que vem. E a gente teve que dizer, não, você não pode fazer isso. Porque ele já trouxe, você não pode gritar dessa forma, você tem que entrar de contato com outra forma, vamos pensar aqui. Mas é uma situação completamente atípica. Cultural, né? Cultural. Porque ali entravam duas culturas. Ele nunca teve a intenção de ofender ninguém. Ele falava, eu e ele é um cara gente boa mesmo. Eu nunca teve a intenção de ofender ninguém. Mas a imagem que passava para o funcionário que estava na ponta da linha lá de produção é, pô, o cara me trata parecendo gritando comigo, mas eu não entendo o que ele está falando, ele está me xingando todo e... Você está vendo como são situações delicadas que precisam ser identificadas, delimitadas e pensadas em uma solução? Perfeito. Fábio, eu acho que esse assunto é muito importante, ele tem que ser discutido sempre, trazido sempre, porque saúde mental de fato é algo muito sério e felizmente agora a gente consegue discutir mais, falar mais sobre isso, Sim. Tanto que vem uma norma para também ajudar o seu, não só o trabalhador como o empregado também, né? Porque o empregador que faz tudo de forma correta, Sim. Ele também está protegido, né? Então isso é muito importante. Muito obrigada por ter vindo aqui, esclarecido todas as dúvidas. Eu que agradeço e queria terminar dizendo, a informação é a mãe da solução. O problema vai chegar, mas se você estiver bem informado e estiver fazendo o dever de casa, não tem segurança jurídica maior para você. Você vai ter uma defesa robusta. Isso eu falo para o empregador. E para o empregado, procure saber junto com sua empresa quais são as soluções que estão sendo tomadas para o problema que você sente. Às vezes a culpa não está contigo. Perfeito, maravilhoso. Excelentes informações e dicas aí que o senhor trouxe pra gente. E olha, se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas, com aquele amigo seu que de repente tem uma empresa para que ele faça essas adequações, para aqueles seus amigos que estão trabalhando, se eles já sabem quais são as mudanças que a empresa onde eles trabalham fizeram para que eles não se sintam, né, com aquele esgotamento mental, não deixe chegar ao seu limite, vá procurar ajuda o mais cedo possível. Por falar nisso, como é que está a sua respiração nesse momento? Está trabalhando? Está fazendo alguma coisa em casa? Vai dar uma voltinha, vai respirar um pouco para a gente viver melhor. Eu espero você no nosso próximo episódio.